Boa noite, eu sou o Carlos Miguel Freiberger e esse é o vídeo do projeto final da matéria de controle de sistemas lineares 1. O meu processo é o sistema Ball and Bean. Primeiro eu vou dar uma contextualização sobre o que é o sistema. Esse sistema ele é muito utilizado para demonstrar a teoria de controle. Ele tem como objetivo equilibrar uma bolinha em cima de uma barra uma barra contínua, independente do metal, num determinado set point, movido por um motor que move o braço que muda a inclinação da barra. Esses são os parâmetros utilizados, que seria a massa para a modelagem, que seria a massa da esfera, o raio da esfera, o braço de alavanca, a aceleração gravitacional, o comprimento da barra, o momento de inércia da esfera, a posição da esfera, a posição set point no caso, e ângulo da barra, o ângulo variável da barra, e o ângulo da engrenagem servo que move a barra. Então, começando aqui com a modelagem. O método utilizado é o de Mikasha e Kalpana, que existem vários métodos de modelagem desse mesmo sistema. Esse aqui foi o que eu escolhi. Através das equações de movimento, a gente decompõe a força em rotacional e transversal. E com o momento de inércia e o raio, derivada segunda da posição, o x é o set point, que eu multipliquei para x aqui, esse r, sobre o raio da esfera, derivada segunda do tempo. Aqui a gente chega num momento de inércia sobre raio da esfera ao quadrado, que é a nossa componente x. Aqui, decompondo as forças, a gente chega aqui mx derivada segunda mais j sobre r ao quadrado x derivada segunda é igual a massa da esfera mais o momento de inércia sobre o raio da esfera ao quadrado vezes a derivada segunda da posição da bolinha. Assim a gente chega no m da equação de movimento com m mais jr ao quadrado. Aqui, para continuar, a gente está considerando que isso é igual a menos mg seno de alfa, considerando que o seno de alfa é muito próximo a alfa, pelo alfa ser muito próximo, a gente continua a equação, substituindo esse seno de alfa por alfa. Aqui, essa é a definição do momento da inércia da esfera, que é 2/5 de mr ao quadrado. Com essas equações, a gente chega que o resultado fica m mais 2/5 sobre m igual a 7/5 de m. Com isso, a gente chega que a derivada segunda de x é igual a 5 sobre 7 GA, G é a gravidade, A o ângulo. E A é igual a D, é o comprimento, sobre L. L o comprimento, aliás, D o comprimento do braço, vezes o ângulo θ, que é o ângulo do braço, por semelhança de triângulo. Chegando assim que essa componente que a gente tinha descoberto antes é igual a menos mg d sobre L θ. Assim, a gente aplicando a transformada de Laplace nessa equação, a gente chega numa equação final que, em metros por radiano, chega em menos mgd sobre L m mais j sobre r ao quadrado vezes 1 sobre s ao quadrado. Assim a gente encontra o modelo dessa equação, tendo essa componente como a. O nosso sistema é um a sobre s ao quadrado, ou seja, um sistema com um duplo integrador, com dois polos. Aí depois a gente tem que ver um pouco sobre linearização por série de Taylor. Caso o sistema não seja linear,
para facilitar a modelagem dele, facilitar trabalhar com ele, é aplicado a linearização por série de Taylor. Nela você pega a derivada da função mais a função num ponto de equilíbrio e segue os cálculos para assim chegar numa versão linear da equação do sistema modelado. Aqui, depois da modelagem, eu simulei a resposta do sistema e simulando a resposta do sistema em malha aberta, a gente pode ver que ele claramente não é estável, porque ele vai para o infinito quando ele começa, porque a bolinha vai cair, o sistema vai agir, ela vai jogar para o outro lado e vai subir e não tem nenhum controle sobre isso. Logo, é necessário a aplicação de um sistema de controle. Nisso, a gente começa com o controle P e D. P de proporcional, vamos falar sobre o controle proporcional. Em um controlador proporcional, a saída do mesmo é diretamente proporcional ao sinal do erro. Ou seja, ele vai ser proporcional negativamente ao erro. Esse método possui as vantagens de eliminar as oscilações do sinal de saída. Aqui, como mostrado no esquemático, o erro entra aqui, a ação do Kp no sistema. Um ganho proporcional muito alto gera um alto sinal de saída, o que pode desestabilizar o sistema. Um ganho proporcional muito baixo, o sistema falha em aplicar a ação necessária para corrigir os distúrbios. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando a variação do K, do Kp. Tem uma referência aqui nessa linha azul. Com um Kp bem baixo, ele tem uma ação bem lenta, mas não tem um sobressinal. Aumentando o K, você aumenta a velocidade da ação, só que gera um sobressinal, uma variação. E aqui, aumentando muito o valor de Kp, ele já gera uma oscilação bem grande. Por mais que ele chega no valor bem rápido, ele demora para estabilizar porque esse valor está muito alto. A outra parte do controle PID é o I, que é o controle integral. A ação integral produz um sinal de saída que é proporcional à magnitude e à duração do erro, ou seja, o erro acumulado. A ação integral corrige o valor da variável manipulada em intervalos irregulares, chamados de tempo integral. Então aqui a gente vê que a ação é proporcional à integral do erro. Aqui o esquemático, como a gente viu da outra vez, é o erro, o controlador I, o controle integral, e atuando no sistema. Por ser regida por uma integral, essa ação é consideravelmente lenta, e por isso é usada em conjunto da ação proporcional, que elimina os desvios instantâneos, enquanto a ação integral age nos desvios ao longo do tempo, estabilizando o processo lentamente. Se o ganho integral é baixo, o sistema leva muito tempo para atingir o valor, ou nunca de fato atinge a referência. Se o ganho da integral for muito alto, o sistema pode se tornar instável. Aqui a gente tem uma imagem retratando a diferença do sistema mudando o valor do KI. Né? Aqui o KI igual a 10, você vê que ele é bem lento até chegar na referência. Aumentando, se aumenta cada vez mais a velocidade que ele chega no valor desejado, mas aumentando demais ele gera também um leve sobressinal. E por último, o D, o controle derivativo. A ação derivativa ela produz um sinal de saída que é proporcional à velocidade de variação do erro, ou seja, a derivada do erro. Focado em melhorar o comportamento transitório do sistema, por ser uma derivada, a ação é mais rápida, antecipando ou prevendo a tendência de variação dos erros, corrigindo os sobressinais encontrados na ação proporcional. Ou seja, ele atua na variação do erro. Quando ocorre uma variação, ele corrige o erro. Como age na variação do erro, caso essa variação atinja zero, a ação do controle pode parar antes do erro atingir a zero. Aqui a gente pode ver que só utilizando o controle D, como em dado ponto a variação para de alterar, ele não chega a corrigir no infinito o erro. Assim, a gente deveria ter aplicado ele juntamente com o controle integrativo para ao longo do tempo ele corrigir esse erro. Umas características do controle PID.
ele atua efetivamente no regime transitório por conta do proporcional do derivativo e no regime permanente por causa do integral. Garante erro zero no regime permanente por conta do integral. Pode melhorar a estabilidade do sistema por conta do derivativo. A resposta do sistema é mais lenta que no PD por causa do i, como eu disse, por depender de uma integral, ele demora um pouco para entrar em ação porque ele corrige o erro ao longo do tempo. O aumento do ganho D pode gerar uma resposta inicial mais rápida, mas deixa o período de transição total mais lento. O aumento do ganho I pode deixar a resposta mais rápida, mas também mais oscilatória. E aqui o modelo do controlador, o KP, o controle proporcional, diretamente no erro, o controle integrativo reagindo à integral do erro e o controle derivativo à derivada do erro. Aplicando isso no nosso sistema, como a gente viu na modelagem, na parte da modelagem, o sistema ball and beam ele é um integrador duplo. Logo, eu não preciso do integral, porque essa parte ela se autocorrige. Então, eu utilizarei nesse sistema um proporcional derivativo. Assim, usando o sistema e aplicando só a ação proporcional, ele gera uma oscilação bem grande. E nunca de fato chega porque eu preciso que ele conte com a ação mais rápida do derivativo, porque tem uma variação de velocidade, e isso você consegue corrigir com o D, no caso. Aqui aplicando a proporcional juntamente com a derivativa e variando o valor do KD, aqui com um KD menor, aqui aumentando o valor de KD, e aqui com o KD atingindo a referência bem rápido. Depois disso, a gente viu um pouco sobre critério de estabilidade, o critério de Hurwitz. É um modelo algébrico que nos fornece a informação de estabilidade de um sistema de controle linear invariante no tempo. Se existem raízes na região do eixo real negativo, então o sistema é considerado estável. Podem existir raízes no limite, nesse caso ele é considerado marginalmente estável. Outra coisa que pode fazer é utilizar um dado ganho no sistema para que ele passe a ser estável. Aqui é um esquema de como você realiza o critério, como você aplica o critério. Aqui você vai colocando as raízes do sistema em ordem, a raiz de maior grau, a segunda até chegar no grau zero. E aí você realiza esses cálculos, que seriam... você posiciona o primeiro termo aqui, o segundo termo aqui, o terceiro termo aqui, o quarto termo aqui e sucessivamente. E para próximas colunas, você vai realizando esses seguintes cálculos, que seriam o determinante da matriz pivotando. Como o resultado desse critério, verificando se as linhas mudam de sinal, caso aqui seja positivo, 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 só um sinal só, ou negativo, 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 o sistema é considerado estável. Caso esse sinal mude, é demonstrativo que o sistema é instável. O número de raízes com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna. Aqui sobre alguns casos especiais do critério. Caso o primeiro elemento de uma linha for zero, se substitui o zero por um epsilon e se continua a tabela. Porque se for um zero, você vai precisar dividir por zero, como vemos aqui que o primeiro elemento dessa linha vira o denominador. Não dá para dividir por zero, então você usa um epsilon, que é um número muito próximo a zero, mas não zero. Caso uma linha inteira seja composta somente de zeros, se substitui essa linha pelos coeficientes da derivada da linha anterior. Porque se for tudo zero, também vai acontecer um problema, e para continuar você usa a derivada da linha anterior. Aplicando então o critério no meu sistema, o que tem junto com o S aqui, se aplica no denominador do sistema, é um 1 e eu não tenho mais nenhuma outra raiz. Então é 1. Eu não posso pôr 0 aqui, então o MATLAB ele já joga um 0.0010 para ser o epsilon, né? Um número bem próximo a 0. 0 e 0. Aqui a gente vê que
o sistema é instável porque as duas raízes deram no zero. Então ele teoricamente seria marginalmente estável, mas não é considerado estável. Então depois a gente viu sobre estabilidade Bibo. A definição de estabilidade Bibo é, ou seja, bounded input, bounded output, é se a saída é limitada para toda entrada limitada, um sistema linear invariante no tempo é biboestável se e somente se a resposta ao impulso do sistema for absolutamente integrável. É biboestável somente se todos os polos tiverem parte real menor que zero. A gente também viu sobre estabilidade assintótica, ou estabilidade interna. Estabilidade é uma propriedade dos sistemas dinâmicos entenderem a um determinado estado de equilíbrio. Ele é considerado assintoticamente estável se todas as raízes características estiverem no semiplano esquerdo, na parte negativa. Ele é considerado instável se ao menos uma das raízes estiver no semiplano direito ou existirem raízes complexas repetidas no eixo imaginário, que é o caso do meu, que tinha duas raízes no zero. Ou marginalmente estável, existirem algumas raízes não repetidas no eixo imaginário e não existir raiz no semiplano direito. Aqui um pouco sobre erros estacionários. Dois fatores interferem nos erros estacionários: o tipo, que é ligado à quantidade de integradores que compõem o sistema, e a segunda coisa é sua entrada, caso ela seja degrau, rampa, parábola. Aqui pela tabela a gente vê que num tipo zero, ou seja, um sistema sem integrador, o erro, a resposta de um degrau é de 1 sobre 1 mais k. No caso, numa uma entrada rampa, ele não corrige o erro, então o erro vai para o infinito, e uma parábola, também o erro vai para o infinito. Caso ele tenha um integrador, o erro para um degrau é zero, para uma rampa passa a ser 1 sobre k. E para uma parábola, infinito, porque ele não corrige esse aqui. Caso o tipo 2 seja o tipo 2, ou seja, dois integradores, que é o caso do meu sistema, ele zera o erro para degrau, zera o erro para rampa e o erro para parábola passa a ser 1 sobre k. Aqui, aplicando no meu sistema, a gente, como vê que ele é um integrador duplo, a gente vê que o erro para ele é só no caso de uma entrada de parábola, que é 1 sobre k. Aqui eu apliquei o critério de Hurwitz de novo, acrescentando um ganho para a correção da instabilidade. Pelo cálculo que a função do MATLAB fez, o ganho seria de 4,75759. E assim as minhas raízes ficariam em 0 mais 2.1794 e 0 menos 2.1794, as duas no semiplano esquerdo. Aqui ele aplicou o critério com os valores, com os novos coeficientes, que seria 1, 4.75, 0.10, que é o epsilon, né, que ele não pode ser 0, e 0. E aqui a gente viu que o sistema agora é estável. Agora falando um pouco sobre sintonia de um compensador P e D, os métodos de sintonia nos permitem encontrar valores dos parâmetros P e D com base na resposta do sistema, mesmo sem conhecer a planta do sistema em si. E o método de sintonia que a gente viu foi o método de Ziegler-Nichols. Esse método ele não é o único que existe, mas ele é um dos mais básicos e mais popular. Ele tem duas partes. Ele tem um método para sistemas de malha aberta, que ele funciona para caso a entrada do sistema, a saída do sistema seja em formato de S, nesse formato aqui. Para a aplicação desse critério, você traça uma linha tangente no ponto de inflexão da curva, e onde ela se cruza com o eixo, esse eixo e com o eixo do K, você consegue os parâmetros L, que é o ângulo de atraso, e o tempo T. E através
desses parâmetros, você consegue ver adquirir os valores do P, do PI e do PID, dependendo de qual você for utilizar. Através da tabela, no caso. É, aqui um exemplo, esse aqui é um exemplo do sistema genérico, um KP vezes 1 mais 1 sobre TIS mais TDS. Aplicando então esse critério, a gente atinge esse sistema genérico aqui, que é um sistema perfeitamente estável, porque ele tem um polo zero, um zero na origem e dois polos no 1 sobre L. Menos 1 sobre L, aliás. O segundo método, ele é para malha fechada. Nesse segundo método, você adiciona um ganho no sistema até que as raízes atinjam o plano, gerando assim uma oscilação no sistema. Esse KCR, o K crítico, o ganho crítico, e o período crítico, que é quando com esse ganho ele atinge a oscilação, são os parâmetros usados para você conseguir seus valores de ou do P, I e D. Aqui a mesma coisa, você vai ver que as raízes são em menos 4 sobre PCR, são duas raízes em menos 4.PCR. As restrições desse método são que alguns sistemas não podem ser levados a ponto de oscilação. Por exemplo, um tanque, você não pode aumentar o ganho porque eventualmente vai transbordar ou algo do tipo. Esse método também não funciona caso a saída do sistema seja na forma de uma rampa, que cresce e não tem uma oscilação. A gente aplicando então esse método no sistema do meu sistema Ball and Beam, a gente, através de uma função do MATLAB, atingiu um PCR de 6.9211 com um KCR de 1, porque as raízes já são no plano. A gente então conseguiu o I do integrativo com esse valor, o D com esse valor e o P proporcional, no caso, com esse valor de 0.6. Aplicando então, vendo a resposta do sistema, utilizando esses valores para o controlador, ele atinge o valor, só que ele é um tanto lento. Então dá para refinar esses valores por outra forma, que foi o que eu fiz. Então, falando um pouquinho sobre sensibilidade, a sensibilidade seria a avaliação de saída em resposta a uma perturbação numa variável. É ideal que a sensibilidade no sistema de controle seja mínima, para que não haja variação na saída devido a perturbações tais quais ruído, variação de temperatura, etc. Para reduzir essa sensibilidade indesejada, utilizamos uma realimentação negativa. Caso o sistema seja em malha aberta, sem a realimentação, a sensibilidade do sistema a variações em G é igual a 1, ou seja, qualquer variação que se atingir em G vai ser equivalente à variação na resposta. Para corrigir isso, a gente usa uma realimentação. Nesse caso, a sensibilidade, o quanto varia, caso tenha um distúrbio, é reduzido para 1 sobre 1 mais GH, que é bem menor do que 1 para 1, igual era antes. O que demonstra que com perturbações em G, a mudança na resposta não é tão significativa. A desvantagem disso seria um ganho menor. Aqui, por último, a gente viu sobre sistemas com zero. Os zeros podem cancelar polos caso estejam próximos ou podem resultar numa mudança na amplitude se estiverem distantes à esquerda. Caso esteja distante à direita, podem gerar um pico na resposta do sistema e caso estejam distantes à direita da origem, geram picos invertidos. Aqui a gente vê que sem zeros o sistema ele é um pouquinho lento, ele começa depois. Você com um zero bem longe à esquerda, ele gera um pequeno, ele dá uma acelerada e um pequeno sobressinal. Com um zero um pouco mais à direita, ele já gera um sobressinal maior. Com um zero um pouquinho mais próximo ainda, ele gera um sobressinal bem maior. Caso esse zero esteja à direita do plano, do semiplano, no semiplano direito, no caso, ele gera um pico inverso. E por último a gente viu sobre dominância de polo.
Os polos dominantes são os polos mais à direita, ou seja, os mais lentos no sistema. Os polos menos dominantes, mais à direita, têm uma resposta mais rápida e menos relevante do sistema. Aqui é mais à esquerda. Aqui a gente vê uma demonstração. No caso 1 aqui, com o polo aqui próximo, a gente vê que ele atenua bastante o sinal. Aqui no segundo caso, com o polo mais longe à esquerda, você vê que o sistema ele é menos efetivo. E no caso 3, com o plano no infinito negativo, ele quase não tem efeito sobre o sistema. Então, essa é a parte teórica. Eu estou desenvolvendo o sistema Ball and Beam na prática e eu vou anexar um vídeo junto com esse vídeo no final. Obrigado. Eu estou gravando o vídeo do meu Ball and Beam que eu estou construindo. Eu usei um Arduino Uno, uma base de madeira. O caminho ele é de alumínio. Uma bolinha dessas de mercado que tem nas máquinas, um sensor ultrassônico, um servomotorzinho bem básico e uns jumper para conectar. Eu tô tendo um problema que meu sensor tá captando uma distância nada a ver, não sei se o problema é do sensor, e eu não tô tendo não tive tempo ainda para corrigir certinho para verificar, mas a programação aparentemente tá certa, só tô tendo problema em medindo as distâncias. É isso.